A todos os amados e queridos irmãos, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, quero aqui estar trazendo uma passagem bíblica para a vida de todos os amados e queridos irmãos que se encontra registrado no livro de São Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 1. O título da leitura, o sermão continua, a parábola das 10 virgens. Glória a Deus. Quero aqui estar meditando com os amados e queridos irmãos na palavra de Deus, que se encontra registrado no livro de São Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 1 em diante, onde a palavra do Senhor está nos relatando desta forma. Capítulo 25, versículo 1 em diante. A palavra do Senhor nos diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E ele respondendo, disse-lhe: em verdade vos digo, que vós não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós podemos observarmos a palavra de Deus aqui, Senhor Jesus Cristo, através desta parábola, nos orientando para que todos os momentos das nossas vidas nós possamos nos encontrarmos preparados diante da sua presença, pois não sabemos o momento nem a hora a qual o Senhor virá, mas de uma coisa nós temos certeza, como diz as Escrituras Sagradas: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E tudo aquilo que Jesus Cristo ele prometeu irá se cumprir na minha e na sua vida. Queira o homem ou não, vai se cumprir. Então é necessário que nós observamos a palavra de Deus e procuramos guardá-los, os mandamentos do Senhor, dentro dos nossos corações, procurando cada dia que se passa ser comprometido com a palavra de Deus, não só em ler, em observar, mas guardá-la dentro dos nossos corações e cumprindo os mandamentos do Senhor e nos preparando cada dia que se passa. A Bíblia diz que basta a cada dia a seu mal. Então, todos os dias, se você pensa que haverá melhora, não haverá melhora. É o cumprimento da palavra de Deus que está se cumprindo. Se não houver as tempestades, as guerras, as lutas, as adversidades, a palavra de Deus ela não se cumpre. Então, para que ela se cumpra sobre as nossas vidas, é necessário que nós
procuramos nos abster de tudo aquilo que nos atrapalha, que nos impede de termos uma vida em conformidade com a palavra de Deus. Então aqui no número 1 diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Então, a vinda de Jesus Cristo, ela será desta forma, assim como os 10 virgens, que tomando o seu azeite, elas saíram ao encontro com as suas lâmpadas, ao encontro do esposo. Mas nós podemos observarmos aqui que todas aquelas virgens, elas se encontravam dentro da casa de Deus, mas apenas 5 delas estavam com seus corações voltados para a palavra de Deus. Aqui há uma grande preocupação do Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia Sagrada vai nos relatar que muitos são chamados e poucos escolhidos. Faça por onde você não ser chamado, mas sim um escolhido, estar contado no meio dos escolhidos do Senhor, para que assim o poder do Senhor ele possa se aperfeiçoar sobre a sua vida e sobre o seu coração. Então, a vinda do Senhor, Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Então 5 daquelas virgens, elas se encontravam prontas, preparadas, com suas vasilhas cheias do azeite. Mas 5 daquelas que estavam ali eram loucas. Elas estavam dentro da casa de Deus, mas elas não se preocupavam, elas não eram pessoas de orações, elas não eram pessoas que jejuavam, que colocavam a sua vida diante do altar do Senhor. Para nós termos intimidade com Deus, nós temos que lançar fora tudo aquilo que nos atrapalha, que nos impede. E 5 daquelas virgens estavam vivendo a sua vida dissolutamente, sem compromisso com a palavra de Deus. Que eu quero trazer ao teu coração que é necessário que tenhamos compromisso com a palavra, porque senão não tem como encontrar com o esposo que é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Número 2 diz assim: e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. Então nós observamos a palavra que aqui vai dizer as 2 classes de cristão dentro da casa de Deus. Tem cristão que são sábios, comprometidos e procuram ter a sua vida de acordo e em conformidade com a palavra do Senhor. Mas tem pessoas que estão dentro da casa de Deus, mas não se compromete com a palavra, nem mesmo com o Senhor Jesus Cristo. Está jogando o Senhor para trás das suas costas e não está dando lugar para Deus trabalhar na sua vida e em seu coração. Então é considerado como loucos aqueles que não atêm a palavra do Senhor. E 5 daquelas virgens eram prudentes, estavam com suas lâmpadas, seu azeite nas suas lâmpadas cheio, pronto para encontrar o esposo. Meus queridos, está no tempo de nós pararmos, fazermos uma reflexão, observarmos como nós nos encontramos diante da presença do Senhor e procurarmos entrarmos de acordo com a vontade e o querer do Senhor, para que assim não sejamos pegados em falta quando o Senhor vier nas nuvens de glória e nós possamos dizer: ora vem, Senhor Jesus, porque estaremos preparados para encontrar com o esposo, com seus santos anjos nas nuvens de glória. Número 3 diz assim: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Então aquelas 5 virgens loucas, elas tomaram as suas lâmpadas, mas não levaram azeite consigo, porque elas não se preocuparam em abastecer do azeite. Aqui o azeite, meus amados e queridos irmãos, simboliza a palavra de Deus. Nós temos que nos alimentarmos, o nosso corpo, do pão cotidiano, o corpo físico, mas o nosso espírito ele se alimenta da palavra de Deus. Não tem como o homem e a mulher se encontrar preparado diante da presença do Senhor se ele não se alimentar da palavra de Deus. Então aquelas 5 virgens loucas não levaram azeite em suas vasilhas, porque não se comprometeram com a palavra de Deus. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas,
com as suas lâmpadas. Então aqui nós podemos observar uma grande diferença. Aquelas 5 loucas não levaram azeite em suas vasilhas, mas as 5 virgens prudentes levaram as suas vasilhas cheias de azeite para encontrar com o esposo. Então aqui nós podemos observar que é uma grande diferença daqueles que é comprometido e daqueles que não são comprometidos. Procure ser comprometido, porque o Senhor não quer te pegar de surpresa. A palavra do Senhor nos relata e vai nos dizer que se o pai de família ele soubesse a que vigília da noite viria o ladrão, ele vigiaria dia e noite para que nada lhe fosse furtado. Assim também é as nossas vidas diante da presença do Senhor. Eu não sei se daqui a menos de meio segundo ou 1/1000 de segundo o Senhor possa pedir conta da minha alma. E o que eu tenho? E para quem será? Será que estou preparado? Então há uma grande pergunta para nós fazermos uma reflexão. Assim estava no caso daquelas 5 virgens loucas e das prudentes. As loucas não levaram azeite, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. Estavam prontas e preparadas para entrar nas bodas do Cordeiro. Aqui o número 5 diz assim: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Então nós podemos observarmos a palavra de Deus. Quantas pessoas que nos dias atuais em que nós estamos vivendo estão levando a palavra de Deus de qualquer forma, de qualquer maneira, está esquecendo que Jesus Cristo ele está dizendo que breve ele virá para buscar um povo zeloso, escolhido e de boas obras. E nós, para sermos escolhidos de boas obras, temos que nos preparar, temos que nos abastecermos da palavra de Deus, alimentar o nosso espírito. O nosso corpo físico nos alimentamos do pão cotidiano, ou seja, da comida todos os dias, mas o nosso espírito precisa de se alimentar da palavra de Deus. E se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus, nós vamos morrendo espiritualmente, vamos ficando raquítico e depois saímos fora da presença do Senhor. Então aqui no versículo 6 diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então nós podemos observar que todas aquelas 10 virgens, elas saíram ao encontro do esposo, mas só 5 delas se encontravam preparadas e 5 não estavam preparadas. Então, enquanto nós temos vida e oportunidade, nós devemos observarmos a palavra de Deus e procurarmos guardá-la ela dentro dos nossos corações e sempre estar nos alimentando da palavra de Deus que nos dá, que traz refrigério para a nossa alma, que nos abre a mente e o nosso entendimento para compreender o que o Senhor quer das nossas vidas, senão não tem como nós agradarmos a Deus. Então aqui no versículo 7 diz assim: então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Então todas aquelas 10 virgens, elas estavam dormindo, mas quando ela ouviu a voz do esposo, todas elas se levantaram. E diz, saiu ao encontro do esposo. Então, aqui no versículo 7, então diz assim: então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, mas apenas 5 delas estavam com azeite, mas 5 estavam com as suas vasilhas vazia, com pouco azeite, não tinha se preparado para encontrar com o esposo. Então, o que eu quero trazer ao seu coração: não deixe de preparar a sua vida, o seu altar diante da presença do Senhor, para que assim o Senhor não te apanhe de surpresa e você possa chorar amargamente. Então procure estar preparado como as 5 prudentes. O versículo 8 diz assim: e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam.
Então nós podemos observar que as prudentes tinham azeite, bastante. As suas vasilhas estavam transbordando, porque elas eram pessoas de oração, eram mulheres de oração, era jovem de oração, eram pessoas que tinham comprometimento com a palavra de Deus. Mas as 5 não eram comprometidas, então elas deixaram a desvejar e a faltar do azeite, que é a palavra de Deus, que é o alimento do cristão, e também o seu jejum, a sua oração, a sua devoção a Deus, como filho obediente à palavra do Senhor. Então elas não eram, e as 5 prudentes eram, por isso elas se encontravam preparadas. Mas, no número 9 diz assim, mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vende e comprai-o para vós. Então nós podemos observar que aquelas virgens prudentes, até neste momento, ela foi prudente, porque elas estavam juntas. E o mesmo tempo que as virgens prudentes teve de se preparar, as loucas também tiveram, porque elas andavam junto, viviam junto dentro da casa de Deus, mas apenas 5 estavam sendo prudentes e obedientes à palavra de Deus. Tinha comprometimento. Então, meus amados e queridos irmãos, o que eu quero trazer ao seu coração, se você está dentro da casa de Deus, procure se alimentar da palavra de Deus. Não ponha obstáculo, empecilho para estar diante da presença do Senhor, mas procure todos os dias, enquanto você tem vida e vida com abundância, estar na presença de Deus, se alimentando, para não se tornar como as virgens loucas, porque elas não tinham azeite, as suas vasilhas estavam vazias e elas queriam azeite emprestada das prudentes, mas as prudentes disseram para elas, não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes ao que vendei e comprai para vós. Então, enquanto elas saíram, foram comprar o azeite, sendo que antes elas teve toda a possibilidade e oportunidade do mundo de estar com as suas vasilhas cheias, mas elas não tiveram um compromisso com a palavra de Deus. O que eu quero trazer ao teu coração, enquanto você tem vida, você tem oportunidade, você tem chance de estar na presença do Senhor. Jesus Cristo ainda não veio. Nós estamos vivendo no tempo da graça e a porta da graça está aberta e nós temos que nos alimentar da palavra para estarmos preparados, não como as virgens loucas, mas sim como as prudentes. Então aqui, enquanto aquelas virgens loucas foram comprar o azeite, chega o esposo. Aqui no verso 10 diz assim, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. Aqui nós podemos observar que aquelas virgens prudentes, elas não perderam tempo. Quando ela ouviu o clamor do esposo, elas se levantaram, todas elas se levantaram, mas só as 5 prudentes estavam prontas e preparadas para entrar nas bodas do cordeiro. Quando as loucas perceberam que não tinha azeite, elas queriam emprestado, mas as prudentes, elas, sabendo que lhe custou caro o seu azeite, elas disseram, vá antes aos que o vendem e comprai para vós, não seja caso que falte a nós e a vós. Então, enquanto elas foram, chegou-se o esposo, e elas não estavam ali para entrar nas bodas do cordeiro. Aqui diz, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. Então, meu querido, não deixa a porta se fechar para você. Jesus Cristo, ele está te alertando através desta mensagem para que você seja prudente, seja perseverante, seja uma pessoa determinada. Não seja como as virgens loucas, mas seja como as prudentes. Vá para a igreja,
se abasteça, se alimenta da palavra, ore, jejue, consagre a sua vida, deposite a sua vida aos pés do Senhor, e assim então você se encontrará preparado. E quando o Senhor vier nas nuvens de glória, você dirá: ora vem, Senhor Jesus, porque você estará pronto e preparado para entrar nas bodas do Cordeiro, a qual está preparada para mim e para você, que procuramos agradar ao Senhor de corpo, de alma e de espírito. Meus amados e queridos irmãos, o Senhor, Ele não nos quer pela metade, Ele nos quer de corpo, de alma e de espírito. Então procure entrar diante da presença do Senhor e estar fazendo o querer e a vontade de Deus, para que assim você possa estar agradando ao Senhor em toda a sua maneira de viver. O número 11 diz assim: e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Então, depois que as virgens prudentes entraram, fechou-se as portas ali, porque as prudentes já tinham entrado. E elas chegaram depois, que elas foram comprar o azeite. Então há um grande cuidado aqui. Não deixe para querer comprar o azeite depois que o esposo chegar, mas compre o azeite antes do esposo chegar, para que você possa estar preparado para entrar nas bodas do Cordeiro. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Mas a porta estava fechada, e elas bateram na porta, e a porta não se abriu, porque elas não teve um cuidado de preparação da sua vida espiritual. Que eu quero trazer ao seu coração: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais o vosso coração, mas dê lugar para Jesus Cristo entrar na sua vida, habitar no seu coração, fazer parte do seu dia a dia e estar te modelando, te preparando para você entrar pelas portas, pelos portais celestiais, a qual ali no céu o Senhor está nos esperando. O número 12 diz assim: e ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Então Jesus Cristo dirá para aqueles que se encontram despreparados, que não estão com azeite em suas vasilhas, ele dirá desse jeito: e ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Então, não espere que Jesus Cristo venha dizer esta palavra para você, mas que você esteja preparado para ouvir o Senhor dizer para você: meu amigo, minha querida irmã e meu querido colega, deixa que o Senhor te fale desse jeito: vinde, benditos de meu Pai, entrai para o reino do vosso Senhor, que está preparado desde a fundação do século. Então, meus queridos, aqui há um grande cuidado para nós procurarmos entrar pelo caminho da obediência, para não ficarmos de fora do arrebatamento da igreja, que breve acontecerá. Jesus Cristo vindo nas nuvens de glória, e nós subiremos a encontrar com Ele nas nuvens de glória. A Bíblia Sagrada nos relata e nos afirma que aqueles que morreram em Cristo, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que ficarmos vivos, subiremos a encontrar o Senhor nas nuvens de glória. Então que você esteja preparado. Então nós subiremos em corpos transformados, em corpos glorificados, como do Senhor e dos santos anjos, a ter com o Senhor Jesus nas nuvens de glória. O versículo 13 diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então nós observamos a palavra de Deus, o Senhor dizendo para mim e para você: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir.
Então eu e você não sabemos o dia, nem o momento em que o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, há de vir nas nuvens de glória. Mas o importante é que nós nos encontremos preparados, como as 5 virgens prudentes. E a hora que o Senhor abrir os portais celestiais, nós subiremos a encontrar o Senhor nas nuvens de glória, porque é agradável servir ao Senhor de corpo, de alma e de espírito, e ser comprometido com a sua palavra, e não ouvir um não de Jesus Cristo, como ouviu as 5 virgens loucas que não estavam preparadas, não tinha azeite em suas vasilhas. Então, enquanto o dia é chamado hoje, é tempo oportuno de você se lançar aos pés de Jesus Cristo, procurando se abastecer da palavra, se alimentar o seu espírito, a sua alma, o seu corpo físico. Você se alimenta da comida física, cotidiana, e o seu espírito e a sua alma, você se alimenta da palavra de Deus dentro da casa do Senhor, porque a casa do Senhor é o lugar onde tem um alimento sólido para nossa alma, para fortalecimento espiritual, para que tenhamos uma vida de acordo e em conformidade com a palavra de Deus. Meus amados e queridos irmãos, procure a cada instante, a cada momento da sua vida, cada dia mais estar pronto e preparado diante do Senhor, porque nós não sabemos o momento nem a hora, mas de uma coisa nós temos certeza, que gerar um povo sobra. Então procure cada dia se comprometer com a palavra de Deus e estar fazendo o querer e a vontade do Espírito Santo de Deus. Quero aqui estar agradecendo a todos os amados e queridos irmãos que entraram, nosso irmão Gadene, nossa irmã Marta Zapata, nossa irmã Rosa Maria Vicente Trevisan, nossa irmã Cida está assistindo, nossa irmã Edriene, nossa irmã Rutiele Rodrigues, nossa irmã Roseli Lima, nossa irmã Jéssica, minha sobrinha, Pedro Pereira, Dalila Silva, Rutiele, e nós podemos observar que aqui vários irmãos entrou para estar ouvindo a palavra de Deus. Neste momento eu quero estar orando ao seu favor, pelo seu lar, por sua família, para que o Senhor possa estar entrando com providência divina em todas as áreas das nossas vidas, tanto física como financeira, espiritual e sentimental. Neste momento quero estar orando ao seu favor. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, neste momento santo e glorioso, me coloco diante da tua presença, suplicando pela tua graça, pelo teu poder, por tua infinita misericórdia. Faça com que o resplendor da glória do Senhor, a luz do teu rosto, se manifeste sobre a vida de todos os amados e queridos irmãos. Que a graça, o poder, a bondade, o amor do Senhor possa fluir sobre cada vida, sobre cada coração. Que o poder de Deus venha se aperfeiçoar sobre as vossas vidas através da palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Neste momento, clamo para que Deus possa te dar a vitória, trazer a cura, o milagre, a bênção, a libertação que você precisa. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, eu repreendo todo tipo de mal, de enfermidade, repreendo câncer, AIDS, problema no coração, nos pulmões, nos rins, no fígado, no baço, no intestino grosso, no intestino delgado, sobre a coluna lombar, sobre a cervical. Toca sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher, este que está hospitalizado no leito de dor, de enfermidade, as vidas que estão nas UTIs, as vidas que estão no submundo do crime, das drogas, da prostituição, as vidas que estão nas cadeias públicas, nas penitenciárias, nas casas de detenções, as vidas nos manicômios, nos leprosários, Senhor, a causa da viúva, do órfão, os velhinhos, nos asilos, as crianças de rua, os mendigos, os andarilhos, os alcoólatras, os viciados no tabagismo. Senhor,
todo o mal, toda a enfermidade, todas as obras das trevas, tudo aquilo que tem se levantado contra a vida deste homem e desta mulher, seja repreendido em nome de Jesus. Que a graça, o poder, a bondade e o seu amor possa manifestar sobre essas vidas e sobre esses corações. Senhor, eu repreendo o problema no útero, no ovário, no seio, nas trompas. Senhor, que o Senhor traga a cura, a bênção, repreenda os miomos, caroços, seja eliminado, destruído, arrancado pela raiz. Coloca as tuas mãos, toca nos glóbulos brancos, nos glóbulos vermelhos, nas plaquetas do sangue, na imunidade. Confirma as bênçãos, as curas, os milagres, as vitórias, libertação. Entra com providência divina em todas as áreas, física, financeira, espiritual, na área trabalhista, Pai, aqueles que estão desempregados, toca nas carteiras profissionais, nos currículos, abra as portas que estão fechadas, traga a bênção, a cura, o milagre, a vitória, a libertação. Entrega a todos na palma das tuas mãos, curados, libertos, transformados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.